Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. A graça e a paz, queridos, é um prazer muito grande, uma alegria que está no nosso coração de estudar com você mais um capítulo deste livro tão especial, o livro do Apocalipse. Você que tem acompanhado os nossos estudos introdutórios deste livro especial. E hoje nós estaremos fazendo o estudo do capítulo 20 do livro do Apocalipse, com o tema O Final de Todas as Coisas, o fim, o final ou a consumação dos séculos, o final de todas as coisas. E você vai acompanhar este estudo e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar grandemente a sua vida. Eu estava lendo este capítulo, capítulo 20, na viagem que nós estivemos fazendo agora, e estávamos ali naquela nação. Eu peguei ali a minha Bíblia, estava lendo no iPad, estava assim acompanhando, sabe, este capítulo, e fez a leitura deste capítulo várias vezes. E cada vez que eu lia este capítulo, eu ficava impressionado. Eu vi as divisões deste capítulo, como é que ele foi revelado, como ele foi escrito, o texto, os parágrafos. Eu vou passar isto para você e eu gostaria de mostrar algo muito lindo. Eu gostaria de passar para você o estudo do capítulo 20 do livro do Apocalipse, que é o final ou o fim de todas as coisas, ou a consumação de todas as coisas. Mas eu vou fazer com você o seguinte, eu vou dividir este capítulo, o capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3, nós faremos a divisão e o tema é Satanás, ele é amarrado por 1000 anos. Então Satanás ele vai para a cadeia. Estamos vendo aí que na terra, quando uma pessoa não presta, quando uma pessoa é de má índole, quando é um mau caráter, quando é uma pessoa ruim, quando é uma pessoa transgressora, ela vai para a cadeia. Satanás também ele vai para a cadeia, ele vai ficar 1000 anos na cadeia. Mas só que Satanás ele não muda. Em João 8,44 diz que ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano, e nós iremos ver isto. E vou passar para você do versículo 1 ao 3, Satanás ele é amarrado por 1000 anos, dos versículos, ou do versículo 4 ao versículo 6, nós mostraremos para você a ressurreição dos mártires, inclusive das duas testemunhas, aqueles que morreram por amor a Jesus, que não aceitaram a marca da besta na sua testa ou na sua mão direita. E eles vão reviver e eles vão reinar com Cristo também, juntamente com os outros, reinar por 1000 anos. Nos versículos do 7 até o 10, nós vemos que Satanás ele é solto da sua prisão, da sua masmorra, e ele vem para enganar as nações. O diabo vai usar novamente do engano. Ele tem uma arma terrível que ele usa contra as pessoas. Não importa se você é inteligente, se é douto, indouto, se tem QI alto, não. O diabo ele não importa com isso. Você pode ter provas disto. Você vê tantas pessoas inteligentes, pessoas tão inteligentes que não acreditam em Deus, não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em Jesus Cristo. Então, para você ver como Satanás ele faz, ele engana as pessoas. E eu conheço pessoas que não têm estudo algum, que não têm nenhum conhecimento, que não têm nenhuma formação, e elas têm uma fé tão viva em Jesus Cristo, e o diabo não tem condição de enganá-las. Então nós mostraremos que Satanás, ele será solto por um tempo, e finalmente ele é derrotado. No versículo 10 do capítulo 20 do livro do Apocalipse, você vai ver o final de Satanás. Eu não sei como é que tem pessoas que servem e seguem ao diabo. O diabo tem muitos seguidores no Brasil, no mundo,
Mas você já pensou você seguir a um derrotado? Então, aqueles que seguem a Satanás, a Bíblia diz que ele é derrotado, ele foi derrotado e ele será derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário, ele permanece um derrotado e a derrota dele vai ser concretizada aqui no versículo 10 deste capítulo 20 do Apocalipse, quando ele é lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já se encontram a besta e o falso profeta. E vão estar no inferno com Satanás, no lago de fogo, não somente ele e os seus anjos, mas todos os homens e mulheres, todos aqueles na terra que decidiram segui-lo, que decidiram cair no seu engodo, no seu engano. É importante que você então tenha esse esboço do Apocalipse capítulo 20 na sua mente para a compreensão deste capítulo. Então, Apocalipse capítulo 20, Satanás é preso por 1000 anos, do versículo 1 ao versículo 3. A segunda divisão, a ressurreição dos mártires, que vai do versículo 4 ao versículo 6. A terceira divisão, a derrota final de Satanás, ou a derrota de Satanás. Aqui ele é vencido e aniquilado para sempre. Aqui ele não é apenas vencido, ele é vencido e aniquilado para sempre. Do versículo 7 ao versículo 10. E finalmente, a última parte, do versículo 11 ao versículo 15, que é o final do capítulo, julgamento final, ou o julgamento final. Essa divisão do Apocalipse capítulo 20 é importantíssima para uma melhor compreensão deste estudo. O julgamento final, ou o juízo final. É muito especial este capítulo. Então, essa é uma divisão interessante. Quando eu estava lendo, eu observei essas divisões, eu falei, puxa, eu vou anotá-las, eu vou estudar com os irmãos, com aqueles que têm sede por este livro, porque essa divisão ela é muito importante. Ela ajuda você a compreender este livro. Enquanto aqueles que participaram do arrebatamento da igreja, que acreditamos que vão ficar por 7 anos nos céus, enquanto o anticristo reina na terra, a igreja foi arrebatada no começo da grande tribulação. Jesus volta para reinar na terra no final da grande tribulação. Enquanto no céu todas as perguntas, todos os questionamentos estão sendo respondidos para o povo de Deus, tudo fica claro, nenhuma dúvida paira mais no coração do povo de Deus, no céu, nesses 7 anos. Na terra também, no final do milênio, no julgamento dos vivos e dos mortos, no julgamento do grande trono branco. Esse julgamento do grande trono branco, ele levaria horas para ser explicado. O que eu posso dizer para você é que no julgamento do grande trono branco, tudo o que está oculto será revelado. Tudo que foi feito pelo homem em atitudes, pensamentos, palavras, tudo será revelado. No julgamento do grande trono branco, tudo ficará esclarecido. Nada ficará oculto. A vida de cada indivíduo será exposta e, como você verá esse vídeo, esta foi a sua vida. Então, esse é o julgamento do grande trono branco, aonde tudo que estava oculto na terra, perante os olhos das autoridades, de pai, de mãe, de marido, de esposo, governantes,
tudo que estava escondido, tudo, pessoas desaparecidas, tudo que foi feito em oculto, tudo será revelado. Por isso que este julgamento final, ele é considerado o momento mais terrível na vida do ser humano. Então, meu irmão, o capítulo que estaremos estudando hoje é o capítulo 20 do Apocalipse, com o tema O Final de Todas as Coisas, ou o fim de todas as coisas, ou a consumação de todas as coisas, ou a consumação dos séculos. Então, eu gostaria de estudar, de ler com você a primeira divisão que vai do Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo 3. Acompanhe, por favor, esta leitura. Se você tem a sua Bíblia e quer acompanhar comigo, melhor. Se não, você vai ter as escrituras aí na sua tela para facilitar, para que você não se distraia em nada, para que você acompanhe 100% esse estudo. E eu oro para que o Espírito de Deus te dê o entendimento, a revelação deste livro. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Satanás é preso por 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olha que coisa interessante. Um anjo de Deus, ele vem, ele pega Satanás e amarra-o e lança-o no abismo. Está aqui. Um anjo que serve a Deus, um dos anjos que aparecem aqui, que aparece aqui no livro do Apocalipse. Você sabe, você que está acompanhando esse livro conosco, sabe que Satanás, ele é derrotado no capítulo 19. No capítulo 19, 17 e 18 e parte do 19, a derrota da grande Babilônia. Um sistema mundano amesclado com o religioso que será derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. E a vitória final do Senhor Jesus Cristo, ela ainda não aconteceu assim no tempo e no espaço, porque Satanás, ele ainda tem um raio de ação na terra. No capítulo 19, o anticristo, ele é lançado na sua condenação, ele é lançado no inferno. Os dois primeiros habitantes do inferno são o anticristo e o falso profeta. Eles são lançados no inferno, no capítulo 19, com a vinda do Senhor. Porque você sabe que no capítulo 19, Jesus, ele está voltando com a igreja. Jesus arrebata a sua igreja. Você pode assistir esse DVD, o DVD número 4, sobre o arrebatamento. O arrebatamento acontece, como está escrito lá no Apocalipse 4, que ele diz: subi para cá, e você vai ver a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18, o arrebatamento, outras escrituras que falam fortemente sobre o arrebatamento. Então o arrebatamento aconteceu, passaram-se 7 anos, o anticristo reinou na terra, Satanás está por trás do cenário, está aconselhando o anticristo e o falso profeta. Mostramos que o anticristo ele comanda a política e a economia, enquanto o falso profeta ele comanda as religiões, mas ele tem tudo por 7 anos nas suas mãos. Enquanto a igreja está no céu, a terra está vivendo o período da grande tribulação. E nós sabemos que aqueles que não participaram do arrebatamento, você verá um pouquinho mais à frente, eles irão pagar um preço muito alto, porque não vão poder aceitar a marca da besta na sua testa e na sua mão direita, porque conhecem a verdade. E se não recebem a marca na testa e na mão direita, pagarão com suas vidas.
Nós iremos mostrar isto um pouco mais à frente. Então, 7 anos se passaram, Deus certamente mostrou à igreja as mansões celestiais, a Nova Jerusalém. A igreja agora está com sua fé consolidada, todas as dúvidas, todos os questionamentos da área de fé da igreja não existe mais. Nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, tudo aquilo que te perturba, te perguntas, e na área da fé, nos seus questionamentos sobre a justiça de Deus, por que o homem caiu, por que fulano vai para o céu, por que o outro vai para o inferno, tudo isso será esclarecido. Nós teremos 7 anos na presença do Pai, na Nova Jerusalém, e certamente nesse período todas as dúvidas serão sanadas, todas elas serão tiradas do nosso coração. Jesus, ele vence o anticristo e o falso profeta no capítulo 19, e no capítulo 20, uma vez que o anticristo e o falso profeta são derrotados, uma das últimas guerras acabou de acontecer, e agora Satanás, ele que é o mentor de tudo, ele é amarrado e ele é acorrentado por 1000 anos. Mas a Bíblia diz que depois disto é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Deus, ele trabalha dentro de um plano, ele trabalha dentro de um propósito. E nós sabemos aqui que Satanás, ele ainda vai ter, não uma chance, porque Satanás, ele é um apóstata. E o apóstata é aquele que abandona a fé. O espírito que está em Satanás é o mesmo que estava em Judas Iscariotes, é o mesmo espírito que está nesses homens e mulheres que um dia professaram a fé e hoje combatem contra Deus e hoje tentam aprovar o pecado, afirmar a favor do pecado. Então você vai ver muitas pessoas que antes elas pregaram contra o pecado, contra a imoralidade, contra a perversão sexual, hoje elas são contra Jesus, contra o evangelho, condenam a palavra. É porque o mesmo espírito que está em Satanás está nessas pessoas, porque Satanás, ele é um anjo caído. Ele caiu, ele era um anjo, ele foi um anjo criado por Deus, está em Isaías capítulo 14, verso 12 a 14, está em Ezequiel capítulo 8, de 11 ao versículo 17, você vai ver que Satanás, ele é um anjo caído. Ele caiu e ele tem um ódio de Deus. E como ele não pode prevalecer contra Deus, ele tenta prevalecer contra aqueles que foram criados pelo Senhor. E nós sabemos que finalmente ele agora é preso, ele é acorrentado, ele recebe algemas, ele é algemado, juntamente com os demônios que acompanham ele, os seus líderes. Satanás, ele tem uma hierarquia muito bem organizada, como a marinha, o exército, a aeronáutica, é uma coisa muito organizada em hierarquias. Então ele trabalha com muita precisão, mas finalmente ele é preso, e aqui a sua arma, o seu engano é vencido. Então quando Satanás sai de cena, o que acontece? Jesus reina aqui na terra por 1000 anos. 1000 anos, pense bem, 1000 anos sem morte, sem novelas, 1000 anos sem pornografia, sem bruxaria, sem idolatria, 1000 anos sem crimes, roubos, sem corrupção, 1000 anos. Nós iremos viver 1000 anos, irmãos, aqui na terra, como Adão vivia no paraíso. É uma coisa linda você saber como é que Adão e Eva, o primeiro casal, viveu sem pecado no paraíso, especialmente aqueles que foram arrebatados. E nós sabemos que isso vai acontecer porque Satanás, ele não estará aqui, ele vai estar preso, ele vai estar amarrado. E a Bíblia diz que isso vai acontecer por um pouco de tempo. Depois nós temos a outra parte, a ressurreição dos mártires. Enquanto Satanás está preso, as coisas na terra continuam. Nós iremos ver a ressurreição dos mártires. Quem são esses mártires? É para sempre. Vamos! Sério?
Sandy. Eu ficarei bem. É tão irônico. A noite em que o evangelista foi à nossa igreja, ele chamou as pessoas para irem à frente para receber a Cristo. Tudo parecia ser muito simples. E agora nós temos que ir à frente e rejeitar a Cristo ou ser mortos. Se eu já tivesse feito aquilo. Porque quem nele crê não perecerá. Se eu já tivesse feito aquilo. Deus lhe ama e quer salvar você. Mas é com você. Se recusar a ouvir, a Bíblia diz em Romanos 2:5 que você sofrerá um castigo terrível. Em alguns momentos eu vou pedir a você que venha à frente. Pedir perdão pelos seus pecados e convidar Jesus Cristo para entrar no seu coração e na sua vida. E pedir a Ele que seja o Senhor do seu futuro. Simmons, Jones, Johnson, Wendell, Miles, Eddie, Wilcoxon, Joan. Passa a eternidade com ele. Eu não sei. Não sei, Wendell. Fica em fila aqui. Fica em fila. Agora pode tirar a venda. Eu compreendo que seja muito duro tomarem uma decisão. Como saberia disso? É estranho. Até o médico do hospital parecia saber coisas horríveis sobre nós. Alguns de seus amigos estão muito aflitos com seu futuro. Acho que talvez devessem ouvir o que eles têm a dizer. Sandy! 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 Mas você é cristã! Oh, Pat, ninguém pode dizer se é ou não um cristão. Mas eu pensei que Jonathan... Teve nada a ver com a cilada que Sandy preparou. Sandy, por que ficou com a gente o tempo todo? Ela estava tentando manter aqueles fanáticos encorajando você. Isso é uma decisão tola. Na verdade é simples. Pode perder sua cabeça ou pode sair livre para trabalhar, comprar, comer, enfim, ter uma vida normal como antes. Não. Wendell, nós queremos você conosco. Sim, Satanás faz parecer tudo tão simples. É tudo mentira. Mentirosos! Não! Não! Wendell! Wendell, não! Wendell! Daddy, estão mentindo pra você. Quieta. Wendell Johnson, você quer renunciar à sua fé? Eu acredito. Do que mais preciso para nascer de novo. Admita que é pecadora, que Cristo derramou seu sangue e morreu pelos seus pecados. Que ele ressuscitou e é o Filho de Deus vivo.
Na verdade, eu lhes digo, se o homem não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus. Foram homens e mulheres que morreram por causa de Jesus Cristo. Quando a igreja for arrebatada, essas pessoas que ficaram, elas irão ter a chance, a oportunidade de ser salvas assim. Porque nós sabemos que há muitas pessoas que tiveram inúmeras chances de aceitar Jesus, fazer uma aliança com Jesus. Você que é neto, a sua avó é cristã, mas você nunca quis Jesus. Ela falou para você de Jesus dezenas de vezes. Você que a sua esposa é crente e você já tem aí 20 anos e você nunca quis fazer aliança com Deus. Sabe que sua esposa é uma mulher piedosa, temente a Deus, verdadeira, mas você preferiu viver uma vida contrária à palavra de Deus. Você que é filho, você tem os pais cristãos, mas você nunca quis saber de Deus. O arrebatamento aconteceu e infelizmente você ficou. Agora pagará preço alto, um preço muito alto, porque você vai ter que fugir para preservar a sua vida. E o pior de tudo, que você não vai ter em quem confiar. Você não vai saber em quem confiar. As pessoas vão trair umas às outras, vão entregar. Você pensa que você vai ter um amigo, aquele amigo vai entregar você para o anticristo, vai ser um verdadeiro inferno. Então isso vai acontecer depois do arrebatamento. E por causa desta perseguição, aqueles que ficaram, que se converteram, eles irão morrer, pagarão o preço da morte. Aqueles que foram desviados do evangelho, aqueles que foram excluídos das igrejas, aqueles que abandonaram o caminho da fé, aqueles que seguiram o caminho da carne, mas conheceram a verdade, mas viraram as costas para Jesus. O que vai acontecer? Essas pessoas irão ficar. Mais uma vez, assista o DVD número 4 sobre o arrebatamento. Você vai ver as pessoas desesperadas. Elas vão estar gritando, horrorizadas, porque ficaram. Muitas vão ficar revoltadas contra Deus, vão culpar a Deus do caos, da catástrofe que o mundo vai estar vivendo no período da grande tribulação, mas Deus não está importando com isso. Jesus fez a parte dele na cruz do Calvário. E aqueles que ficaram, eles morrerão. Inclusive, você pode dar uma olhada no capítulo 10, as duas testemunhas que estarão pregando na terra, juntamente com 144 mil que se converterão da tribo de Israel, das tribos de Israel, da nação de Israel. Você pode ver que aqueles que estão ali no capítulo 7 e no capítulo 14, eles são da tribo de Israel, porque diz até mesmo de qual tribo ele é, isso é, eles são da nação de Israel, porque diz até mesmo de qual tribo eles pertencem. Ali não são gentios, não somos nós, não é a igreja do Senhor, é de Israel. Então, 144 mil Reinhard Bonnke, pregando a palavra no mundo todo. As conversões serão às milhares. As duas testemunhas irão pregar também, então muitas conversões irão acontecer. Inclusive aquelas pessoas que se desviaram do evangelho voltarão para Cristo, mas pagarão um preço muito alto. Inclusive aqueles que pregaram o evangelho. As duas testemunhas, você vai ver no capítulo 10 do Apocalipse, elas serão martirizadas. O anticristo vai matá-las e elas vão ser arrebatadas para o céu. E então, essas pessoas, elas vão ressuscitar aqui no capítulo 20. Leia comigo a ressurreição dos mártires. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Preste atenção nisto aqui.
Há uma outra ressurreição, que é a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, que irão enfrentar o grande julgamento do trono branco. Mas os outros mortos não reviveram, Apocalipse 20, verso 5, até que os 1000 anos se completassem. Isso é, a última ressurreição vai acontecer depois dos 1000 anos. E ele diz aqui, essa ressurreição dos mártires, ele está dizendo, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, dessa ressurreição que você está vendo aqui. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Isso é muito especial mesmo. Você está vendo claramente aqui que todos aqueles que morreram no período da grande tribulação, eles ressuscitarão antes do milênio, e depois do milênio haverá o julgamento do grande trono branco, ou chamado juízo final. Mas antes eu gostaria de ler a derrota de Satanás. Eu amo esse texto, sou apaixonado por esse texto, porque o mal terá o seu pagamento. Aqui, Satanás ele é totalmente derrotado. E você sabe, o diabo sabe disto, mas ele quer levar você com ele. O diabo diz, eu vou para o inferno, mas eu não vou sozinho. Eu vou levar aquela pessoa comigo. E ele tem levado muitas pessoas. O inferno está cheio de gente que Satanás já mandou para lá porque fizeram a vontade dele. E quando ele chegar lá, ele vai se apresentar e vai dizer, olha, fui eu que mandei você para cá. Isso é, você veio para cá por causa do julgamento de Deus, mas eu fui a causa de você estar aqui. Isso é muito triste, porque milhares de pessoas morrem por dia e a maioria vai para o inferno. A maioria é condenada. E muitos estarão assustados quando chegarem ali e verem que a sua habitação eterna vai ser o inferno, o lago de fogo, e elas não poderão mais sair daquele lugar. Então façamos a leitura da derrota de Satanás. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Olha que coisa interessante. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Deixa eu voltar aqui para você para mostrar o seguinte, que Satanás, ele é solto. Depois dos 1000 anos, ele é solto, como está aqui no versículo 7. E ele volta, e ele diz aqui no versículo 8, o Espírito Santo mostra, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. O que eu entendo aqui, irmãos, é que durante o milênio, Jesus vai permitir que cada nação continue com seus costumes e com suas línguas. Isto é, aquilo que é maligno no costume, na cultura da nação, será extinguido. E todas as nações serão como Israel. Israel, a sua cultura, tudo que Israel foi fundamentado na lei, dada por Deus ali no Monte Sinai. Então tudo isso será extinguido, a maldade, o pecado. Então as nações, cerca de mais de 200 nações que existem na face da terra, todas elas andarão na luz do Senhor, como diz o livro do Apocalipse. Certamente cada uma terá a sua língua. Eu não sei se falará um idioma só no período
do milênio. Alguns dizem que vão se falar hebraico, que o hebraico será a língua do milênio. Não posso afirmar isso, mas há alguns comentários que dizem isso. Mas cada nação terá a sua língua, e as nações terão seus líderes, e todas as nações servirão ao Senhor Jesus Cristo. Nós iremos ver o melhor momento, o melhor período da face da terra. Jesus vai estar reinando na face da terra. Então ele reinará aqui por 1000 anos, porque a Bíblia diz que ele é Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é maravilhoso. Então Jesus vai reinar. O Sar Shalom, que é o príncipe da paz, ele vai estar reinando na terra. Não vai haver água poluída mais, não haverá mais doenças, não haverá mortes, hospitais, sepulturas. Dizem que os jovens vão ter 100 anos de idade, e as pessoas não vão morrer, porque Jesus, o Pai da eternidade, vai estar reinando aqui. As pessoas vão ficar felizes, porque elas estão satisfeitas com o reino de Jesus aqui na face da terra. Isso porque Satanás, ele está preso, ele está amarrado com seus demônios. Mas depois ele é solto novamente, e ele voltará. E diz aqui que ele sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E ele diz aqui, Gog e Magog. Eu estava lendo e procurando saber quais eram essas nações. Essas nações certamente existem. Devem ser nações poderosas, que elas irão permanecer, irão se converter com a chegada do Messias, com o Messias estabelecendo o seu reino aqui na terra. Mas depois de 1000 anos, haverá uma insatisfação. Pastor, como é que pode isto? Olha, isso é muito fácil. Adão vivia no paraíso e o diabo encheu o coração dele de mentiras e ele acreditou. Os anjos estavam lá no céu, vivendo na paz, na harmonia. Satanás encheu o coração deles de mentiras e eles acreditaram, caíram em desgraça. O homem caiu em desgraça por causa de Satanás. Então vai acontecer a mesma coisa. Ele vai começar por essas 2 nações, Gog e Magog. Para você entender quem é Gog e Magog, essas 2 nações da terra, você vai ter que ler Ezequiel 38 e 39. Você tem um estudo ali, pega uma Bíblia comentada, e eu estive estudando hoje sobre Gog e Magog, que terra é essa, que povo é este, mas eu não vou dizer isso para você, vou dizer para você, pegue uma Bíblia comentada e estude Ezequiel capítulo 38 e 39, e você vai ficar assustado, que essas nações já existem na face da terra. E Satanás, ele vai liderar essas nações, e elas vão marchar contra Jerusalém e vão enfrentar. Nesse momento, não vai ser o anticristo e o falso profeta que vão estar encabeçando essas nações, esses exércitos para a guerra, como no Armagedon, lá no capítulo 19. Essas nações aqui, esses soldados, estarão sendo liderados pelo próprio Satanás, que estará colocando na cabeça dos homens, dizendo, olha, nós vamos lutar contra Jesus e vamos vencê-los. Satanás vai se apresentar como aquele que é invencível, e ele tem mostrado, e ele tem conquistado. Há muitos seguidores do diabo na face da terra. E por que ele tem conseguido isto? É porque as pessoas têm caído no seu engano. A arma de Satanás é o engano, a mentira. Ele mente para você, dizendo que ele vai vencer, mas ele é derrotado. Você pode ver que ele é derrotado no capítulo 20, versículo 10. E finalmente ele se levanta contra o povo de Deus, contra Deus na terra, e a Bíblia diz que ele se ajunta para a batalha. E aqui no capítulo 20, verso 9 diz, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou, como fez com Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis, capítulo 18 e 19. E o diabo que os enganava, a arma dele é o engano, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta,
que nós falamos que são os primeiros habitantes do lago de fogo e enxofre, a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Tem uma versão aqui que diz, serão atormentados eternamente. Esses séculos dos séculos aqui é o mesmo atributo de Deus, eterno. Então você está vendo aqui o final de Satanás. Eu convoco os poderes das trevas. Ergam-se forças do mal. Ergam-se e destruam todos que se opuserem a vocês. Ergam-se. Sou eu, seu Senhor, quem ordena. Ergam-se. Vai morrer. Você vê? A maré virou. Ninguém pode me derrotar. Eu sou o poder. Eu sou o Senhor.
Você nos desapontou. Nós perdemos. Nós perdemos. É o fim. Você está acabado. Nazareno! 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 Você é o Senhor! O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Então nós vimos 3 coisas aqui. Satanás é amarrado por 1000 anos, no Apocalipse 20, versículo 1 ao versículo 3. Nós vemos o julgamento dos mártires, inclusive das 2 testemunhas, que está em Apocalipse 10, aqui nessa divisão, Apocalipse capítulo 20, 4, 5 e 6. E nós acabamos de estudar e comentar com você a derrota final de Satanás, que está no capítulo 20, nos versículos 7, 8, 9 e 10, aonde Satanás ele é lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com os seus anjos e todas as pessoas que decidiram segui-lo na face da terra. Pastor, em que consiste o engano de Satanás? A mentira. A mentira é a maior força de Satanás na face da terra. A mentira que está na boca dos homens, na boca da criança, do homem, da mulher, na boca de todas as pessoas. Essa mentira é a arma de Satanás. A mentira é a pior desgraça da humanidade. Foi com esta mentira que Satanás iludiu os anjos na eternidade passada. Foi com esta mentira que Satanás enganou Adão e Eva, o primeiro casal na face da terra. É com esta mentira que Satanás vai enganar as nações no milênio, vai levantar as nações contra Cristo. Olha, imagine, Jesus está reinando na terra e Satanás consegue enganar, virar o coração das pessoas, como ele fez com os anjos no passado, como ele fez com Adão e Eva, e ele está fazendo agora com a humanidade. Milhões, milhões e milhões de pessoas. A terra está repleta de pessoas, mas Satanás não está satisfeito. E ele começa a colocar no coração do homem que o homem não tem prazeres, que foi tirado o carnaval, que não há mais prostíbulos, que o homem não tem mais droga, que o homem não tem mais prostituição, homossexualismo na terra, que o homem não tem micareta, que o homem, a vida está chata, não tem mais diversões, que não tem mais guerra. E Satanás vai começar a mostrar que ele não é tão fraco assim e que ele não é derrotado. E ele vai conseguir colocar no coração esse desejo no coração do homem de ser igual a Deus, de triunfar, de ter de volta o mal, a malignidade no seu coração. E o homem vai abrir o coração e vai cair na mentira de Satanás. E depois a humanidade vai saber que Satanás é um mentiroso
e que ele é um derrotado. Mas é uma pena que o homem, quando descobrir isto, ele vai estar no lago de fogo e enxofre, sofrendo para toda a eternidade, aonde ele jamais sairá. A parte final agora vem do versículo 11 ao versículo 20, que eu gostaria que você desse bastante atenção a este parágrafo aqui, que é o julgamento final. Eu quero ler com você o julgamento final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, ou o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, Satanás, ele foi lançado no lago de fogo, ele já está condenado, mas há uma grande multidão a ser condenada. São aqueles que serão julgados pelas obras. Porque aqueles da fé foram ressuscitados antes. E eu acredito que aqueles que estão aqui, eles não têm nenhuma chance. São aqueles que querem a salvação pelas obras e não mediante o sangue de Jesus. Agora, é tão incrível isso que está aqui, que ele fala que viu os mortos, grandes e pequenos, ricos, pobres, doutos, indoutos, independente, todo mundo. Aqueles que não quiserem ir para Cristo, não quiseram servir a Deus, os intelectuais, todos eles. E a Bíblia diz que eles estavam em pé diante do trono. Diz aqui, abriram-se uns livros e abriu-se outro livro, que é o da vida, o livro da vida. O que eu entendo aqui é que tem um livro da vida, onde está o nome de todos aqueles que fizeram aliança com Jesus na terra. Nós estudamos este tema, eu creio que na mensagem Promessas ao Vencedor. Assista esta mensagem, Promessas ao Vencedor. Eu falo sobre o livro da vida. Então, as pessoas estão lá tem o livro da vida, e abre-se um outro livro, que dá de entender que é o livro de registro da vida da pessoa, aonde foi anotado tudo que a pessoa fez. Isto é, o DVD, hoje é DVD, a coisa mais avançada. Tudo aquilo que aconteceu na vida do ser humano foi gravado. Se você não sabe, desde o seu primeiro choro, está sendo gravado a nossa vida. A nossa vida está sendo gravada. E vai parar essa gravação quando dermos o último suspiro. Enquanto dormimos, comemos, fazemos coisas boas, coisas ruins, dia e noite, 24 horas, o anjo de Deus está filmando. E quando morremos, esse registro vai para diante do Senhor. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco,
Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ele era um bom homem. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Levanta-te. O que está acontecendo? Espere. Estou morto. Tudo está acabado. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Julgamento? Mas você não entende. Céu e inferno são aqui na terra. Eu sempre disse isso. Vamos, você tem em conta. Lá está o fim da sua viagem. Eu simplesmente recuso acreditar que isso esteja acontecendo comigo. Olha aqui, eu vivi uma vida excelente. Não era diferente dos outros. Não. Tudo está gravado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Próximo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Recapitule a sua vida. Sim, Senhor. Olha, aquele sou eu quando neném. Isso quer dizer que o que eu fiz vai ser recapitulado? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Ei-lo como adolescente. Ei, turma, essa é a piada mais suja que vocês já ouviram. Começa assim. Não, pare. Aquela história aqui não. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Nada mal. Lembro-me de ter feito aquilo, mas ninguém viu.
Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. Fornicação, mentira, orgulho, hipocrisia, impiedade, roubo, ódio a Deus, desobediência aos pais. Porque ninguém me falou sobre todas essas coisas. Porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Espere. Veja, aquele na igreja sou eu. Como vês, eu não era tão mal assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem será que está vencendo a partida hoje? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que me importa? Deixe-me ver que oração. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para mim chega. Não preciso de Cristo. Não há nada de errado comigo. Deixe-me em paz. Eu devia estar louco. Que posso dizer? Estou perdido, sem esperança, sem Cristo. Sou culpado. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Abra o livro da vida. O nome dele não está aqui, Senhor. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
A escolha é somente sua. Céu ou inferno. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Foi por você que ele morreu na cruz. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Claro que eu creio na Bíblia. Estou perdido, indo para o inferno. Mas que devo fazer para ser salvo? Arrependa-se, submeta sua vida a Cristo, reconheça que Ele morreu por seus pecados e receba-o como seu Salvador. Disse Jesus: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Senhor, eu sei que sou um pecador. Estou arrependido dos meus pecados e recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. As cenas a seguir podem acontecer a qualquer momento. Você está pronto? Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar... Você está preparado? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agradecemos a presença de todos. Então, diante do julgamento, cada um vai ouvir assim: esta foi a sua vida. E certamente Deus vai dizer: essa seria a vida que eu gostaria que você vivesse. E finalmente Deus vai olhar e dizer: olha, agora vamos ver se você faz jus ao seu nome no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia diz aqui: e todos os que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro, ou no livro da vida, versos 15 aqui, foi lançado no lago de fogo. E ele ainda diz: esta é a segunda morte. Agora, olha aqui para você ver como é incrível. Aqueles que morreram na terra, eles vão ressuscitar e comparecer diante de Deus. Mas há também aqueles que morreram no mar. Se você pega um navio como o Titanic e outras inúmeras embarcações que afundaram no mar, e ninguém sabe aonde essas pessoas estão,
estão lá no mar, no fundo do mar. O próprio mar vai devolver os mortos que estão sepultados nele. Há algum vestígio desses mortos lá no fundo do mar, aonde a pessoa morreu, aonde deu o seu suspiro pela última vez, a pessoa vai brotar. Ela vai levantar e vai caminhar e vai parar diante do grande trono do julgamento. Pessoas que não tiveram tempo para Deus, na correria, no trabalho. Pessoas que não se importavam com sua fé. Pessoas que diziam, olha, eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para a Bíblia, para culto, de jeito nenhum, eu quero viver, eu quero, sabe, aprontar. Agora, meu irmão, não tem mais nada, não tem lugar para você aprontar, só tem um lugar para você ir, o grande trono do julgamento. E você terá que prestar contas diante de Deus. Esta foi sua vida. É incrível esse texto aqui, porque nós vemos que aqueles que morreram, a Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E diz aqui, esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E nós vimos, esta é a segunda morte. É a pior morte. Por quê, pastor? É o afastamento da pessoa de Deus. A pessoa vai estar eternamente afastada de Deus. Então, meu irmão, você que está acompanhando estas mensagens, você que está ouvindo estas palavras, está sendo edificado, aqui está o final de todas as coisas. Aqui está o fim de todas as coisas. O final de tudo. A consumação de tudo. O tempo está passando. Um dia você vai estar ou perante Deus, porque participou do arrebatamento. Você vai estar perante Deus, porque participou do arrebatamento. Ou você vai estar perante o grande trono de julgamento, o trono branco. Porque se o seu nome não estiver inscrito no livro da vida, você não terá entrada no céu, na nova Jerusalém. Abra o seu coração, faça uma aliança com Deus, entregue sua vida para Cristo. E eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Você certamente vai ouvir esta mensagem, vai estudar este capítulo 20 do Apocalipse, e o Espírito de Deus vai te dar uma revelação tão profunda, algo tão especial, algo tão grande, e você não vai entrar na eternidade e viver a eternidade com Satanás derrotado, ele e seus anjos e todos aqueles que acreditaram nas mentiras do diabo. João 8,44 diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E ele continua mentindo para você. Ele continua te enganando. Mas não deixe que isso aconteça. Satanás é o pai da mentira. É a treva. São as trevas palpáveis deste mundo. Mas você pode ter a luz de Cristo. Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus um dia, ele derramou seu sangue por mim e por você, para que eu e você tenhamos o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Todos os que morreram vão ressuscitar. Daniel capítulo 12 diz que haverá uma ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Meu irmão, que você ressuscite para a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que o Senhor te abençoe grandemente. E que o poder do Espírito de Deus repouse sobre a sua vida. E eu oro para que você entenda esta revelação. Para que você entenda esta palavra. Para que este livro do Apocalipse seja aberto ao seu coração. Deus te abençoe grandemente. Estaremos orando por você. Shalom.
Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.